Bom dia, gente. Bom dia a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito feliz, muito honrado de poder compartilhar esse momento aqui, as trocas que a gente tem tido nesse programa agora com um público mais amplo. Eu sou o Jonatas Azevedo, estou assessor de programas aqui na Rede Como A. Vou estar moderando o papo de hoje com essa equipe incrível, esses bolsistas incríveis que fizeram parte do nosso programa. Então, queria então agradecer a cada uma de vocês que estão aqui, que vieram, toparam participar desse encontro com a gente. É uma atividade que faz parte, né, do mês da filantropia que transforma, que é esse movimento, né, que a Rede Como A, membros da rede e parceiros estão aí mobilizando ao longo de todo o mês de setembro para a gente dar visibilidade e mostrar a potência da filantropia comunitária e de justiça social, né? Então, esse momento para a gente também é muito especial. Então, agradeço a todo mundo que está aqui. A gente veja aqui que tem membros da rede presentes, parceiros, financiadores também. E fiquem ligados, ligadas nas atividades. Temos mais de 30 atividades ao longo de todo o mês. Essa é apenas uma delas. No finalzinho, eu conto mais para vocês como acessar. Algumas orientações para a gente começar o encontro de hoje. Queria lembrar que a gente está contando com interpretação simultânea em inglês e português para esse encontro. E vocês podem acessar a ferramenta aqui embaixo, nesse globo que fica aqui na barra de ferramentas na sua tela do Zoom. So English and Portuguese interpretation is available for this webinar, and the tool can be activated on the globe in the toolbar below in your Zoom screen. Durante todo o encontro, vocês também podem enviar perguntas para os participantes do painel pela caixinha de perguntas aqui embaixo, Q&A, né? Vocês podem ver aqui. A equipe da rede ela vai estar disponível para responder perguntas ligadas ao programa, e os participantes também dos saberes, a perguntas ligadas à pesquisa, e caso vocês tenham alguma outra curiosidade para dividir com eles. Lembrando também que esse encontro está sendo gravado e a gente vai disponibilizar depois no canal da Rede Como A, no YouTube. Então, para começar, queria contar um pouquinho para vocês sobre a Rede Como A. Vou compartilhar aqui a minha tela e compartilhar uma pequena animação sobre o nosso trabalho. Opa, foi. Essa aqui é a agenda de hoje, então a gente faz essa primeira introdução, a gente apresenta o programa Saberes, iniciamos a conversa com os bolsistas e falamos sobre a próxima chamada também. Então, deixa eu compartilhar aqui o vídeo. A desigualdade socioeconômica e a falta de acesso a direitos humanos por parte importante da população brasileira representam um grave risco à democracia no Brasil e no mundo. Comunidades indígenas, quilombolas, movimentos negros, mulheres, LGBTQIA+, não têm seus direitos fundamentais garantidos. Essas minorias políticas são também as que mais sofrem com a devastação ambiental e a crise climática. O trabalho de organizações de base surge como um caminho fundamental para buscar soluções para a redução das desigualdades. E a filantropia pode ser um agente de transformação na luta dessas organizações, quando investe recursos para apoiar as lutas por acesso a direitos. A filantropia comunitária e de justiça socioambiental adota práticas para potencializar o trabalho desses grupos na transformação de realidades. Da doação de recursos financeiros a diversos tipos de apoio, a parceria com organizações de base se dá pela confiança. Confiança de que essas organizações e movimentos conhecem melhor os territórios e as formas de empregar os recursos para gerar transformação social. Entre essas práticas, é importante reconhecer os conhecimentos e competências dessas organizações de base, reforçar sua autonomia na concepção dos projetos apoiados, apoiar o fortalecimento de lideranças locais e comunitárias, investir no fortalecimento institucional das organizações de base, priorizar temas ligados a grupos historicamente minorizados, facilitar o acesso a recursos simplificando processos, promover a participação das organizações em processos de decisão com doadores. A Rede Como A nasceu em 2012 para promover a filantropia comunitária e de justiça socioambiental e conta com dezenas de organizações da filantropia independente que trabalham com essas práticas.
promovendo diversidade e democratizando o acesso a recursos. Ao disseminar essas práticas, a Rede Como A busca ampliar recursos doados e seu impacto no nível nacional e internacional. As organizações da Rede Como A fomentam a mudança social. Conheça nosso trabalho e junte-se a esta rede. Para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho da Rede Como A, e o programa Saberes, ele tem tudo a ver com essa missão da rede, né? Nesse programa, a gente seleciona pessoas pesquisadoras, estudantes, lideranças comunitárias e profissionais que atuam nos campos da filantropia e da sociedade civil, com o objetivo da gente contribuir para a produção de conhecimento sobre os campos da filantropia comunitária e de justiça socioambiental. A ideia, então, da gente nesse programa é de demonstrar a potência dessas experiências, mostrar esses saberes comunitários, valorizar e identificar práticas filantrópicas e diferentes tipos de arranjos colaborativos que a gente vê acontecendo nos mais diversos territórios em todo o Brasil, né? Que está engajando grupos, movimentos, organizações de sociedade civil, redes, e sempre com esse foco, né, nas agendas de acesso e reconhecimento de direitos e de cidadania, principalmente de grupos, né, minorizados e minorias políticas. Né? Então, com esse programa, o nosso intuito é mostrar que não há um manual, não há um único jeito de fazer filantropia comunitária, justiça social, e que esse conhecimento também ele pode se traduzir em diferentes formatos e maneiras. A gente começou aqui o encontro agora com um samba, feito pelo Kleber, um dos participantes do programa, junto com toda a equipe da Associação Nossa Cidade, do Fundo Regenerativo de Brumadinho, que é justamente uma das maneiras que participantes aqui do programa encontraram de contar sobre as suas experiências e contar sobre como se dá, como acontece a filantropia comunitária e de justiça social. Né? Então, o programa Saberes, ele se insere no programa ele é parte, né, do programa de incidência da Rede Como A, cujo intuito é justamente a gente incidir no ecossistema filantrópico, na esfera pública não estatal, e tem aí a produção de conhecimento como um pilar chave nesse processo. Né? Então, a gente lançou o programa Saberes em 2023 como uma iniciativa piloto, e ela tinha, nesse momento, dois principais objetivos. Eu volto aqui com a minha apresentação para vocês acompanharem. Tá? Um momentinho, gente. Agora sim. Então, os nossos principais objetivos, né, foi promover a produção de conhecimentos a partir da sistematização de práticas, experiências e reflexões e desenvolvimento de estudos relacionados à filantropia comunitária e justiça socioambiental, e também criar um repositório de produtos diversificados, né, que possibilitassem aumentar a visibilidade não só da rede, do trabalho dos seus membros, mas também das agendas de filantropia comunitária e de justiça social em todo o ecossistema filantrópico brasileiro, né? Contribuindo, então, para essa agenda de incidência da rede. Então, como é que funcionou o programa nesse primeiro ano? A gente realizou encontros mensais com os bolsistas, né? Eram conversas em que a gente tratava sobre filantropia comunitária e justiça ambiental, mas também trazíamos convidados externos para compartilhar com os bolsistas. Bolsistas também traziam suas experiências, seus achados, sobre as pesquisas que estavam realizando, e também eram momentos de acolhimento, de troca, né, e de muito fortalecimento mútuo, né? Eram encontros muito legais, e que hoje aqui a gente também quis trazer um pouco dessa experiência para vocês no encontro de hoje. Os bolsistas também eram acompanhados por pessoas mentoras, selecionadas por eles e elas próprias, né, que faziam esse acompanhamento de todo o processo. Também participavam de atividades e eventos promovidos pela Rede Como A, membros e também parceiros, e realizavam a produção de conteúdos, né, para essa disseminação das reflexões e achados nos mais diferentes formatos. Então, temos podcast, textos para o blog da rede, o samba que a gente ouviu ainda há pouco. Então, tem muito mais aí para acontecer e para ser lançado ao longo dos próximos meses para vocês acompanharem. Em números, né? Nessa primeira fase do programa, a gente trabalhou com cartas convites. Então, ativamos membros da rede e parceiros
também para que nos indicassem lideranças ou pessoas das equipes técnicas, para que a gente, então, a equipe técnica da rede, pudesse enviar essas cartas, convidando essas pessoas a participarem do processo de seleção. Enviamos no total 35 cartas e recebemos 27 propostas de 26 pessoas, né? Uma delas mandou 2 propostas. E selecionamos, ao final, 7 pessoas bolsistas. Entre essas candidaturas que recebemos, 20 eram de mulheres, uma de uma travesti, 21 pessoas se autodeclararam negras, 11 se identificaram como da população LGBTQIAPN+, e 9 eram de fora do eixo Rio-São Paulo. E aqui a gente pediu também para os bolsistas que ligarem a câmera agora, mas aqui a gente mostra um pouquinho quem vai estar com a gente aqui hoje. Vou deixar um momento para eles se apresentarem, mas o Cássio, o Kleber, a Jazz, o Ronaldo, a Larissa e a Mari. Já adianto aqui desculpas, né, em nome do Cássio, que não pôde estar com a gente aqui hoje, ele está numa viagem, mas deixou para a gente alguns vídeos e algumas reflexões que eu vou compartilhar depois com vocês. Queria, então, agora convidar esse grupo maravilhoso que construiu esse programa com a gente nesse primeiro ano, e dar as boas-vindas e chamar vocês para se apresentarem, para que todo mundo possa conhecer um pouco sobre vocês, a pesquisa que vocês realizaram, os projetos. E aí eu vou chamar, quem está aparecendo primeiro aqui para mim, a Larissa. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigada, Jonatas. É um prazer estar aqui com vocês, né, equipe da rede, colegas bolsistas, pessoas que estão nos ouvindo. Eu sou a Larissa, eu sou formada em Gestão e Análise Ambiental. Hoje em dia faço pesquisa na área da educação, né, no mestrado, e eu faço parte do FUNBEA, que é o Fundo Brasileiro de Educação Ambiental. Então, é um fundo que se constituiu em 2011 com essa missão de fortalecer, né, as comunidades no enfrentamento da emergência climática, apoiar iniciativas de arte, educação ambiental, cultura. E a minha pesquisa teve a ver, né, muito relacionada com uma prática do FUNBEA, que foi o lançamento, né, de uma campanha, de um círculo de doadores para a região do Litoral Norte, em São Paulo. Então, essa campanha foi lançada no ano passado, e aí a minha pesquisa teve essa proposta de fazer a sistematização dessa campanha, para entender as várias estratégias, né, de como ela foi feita, olhando muito para esse planejamento de estruturação dela. E aí, junto com a sistematização, eu fiz também uma revisão bibliográfica sobre círculos de doação. Então, tanto em contextos internacionais, né, e quanto experiências brasileiras, para dialogar um pouquinho, né, se essa experiência do Fumbeia se caracterizava como um círculo de doação, não, né, se foi depois uma campanha, enfim, como era um campo novo, assim, né, no Brasil, teve essa proposta de fazer esses 2 blocos, né, uma sistematização e uma revisão. E é um prazer estar com vocês aqui hoje. Vamos seguindo aí na conversa. Obrigada, Jonatas. Obrigado, Lari. Vou agora com a Mariana Assis. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui também. É um grande privilégio também estar com meus colegas bolsistas, com esse público que disponibilizou o seu tempo precioso, né, para estar nos escutando. Então, uma responsa bem grande por trás, né? Mas meu nome é Mariana de Assis, eu tenho 28 anos, eu sou administradora de formação, eu sou atual estudante de Direito. Eu trabalho já há 8 anos numa fundação comunitária chamada ICOM, Instituto Comunitário Grande Florianópolis. Atualmente eu sou coordenadora de projetos e eu falo diretamente do sul do Brasil, de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. A minha pesquisa, pessoal, é sistematizar uma prática do ICOM, uma prática que já acontece desde o início, né, lá da sua fundação, ou seja, desde 2007, que são as consultorias para organizações e grupos de base comunitária. Então, a ideia era sistematizar essa experiência, entender como ela está hoje, e também alinhar essa experiência, essa prática, esse saber local com a filantropia comunitária. Então, no fim das contas, é consolidar, né, a filantropia comunitária, entender essa interface a nível local, aqui no estado de Santa Catarina, na região sul, e dentro de uma fundação comunitária da qual faço parte. É isso. Obrigado, Mari. Jess?
Obrigada, Jonatas. Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo que está aí acompanhando. Muito obrigada pela presença. Eu sou Jéssica Hipólito, mas vocês podem me chamar de Jazz, eu prefiro. Eu sou comunicadora, sou ativista feminista negra dos movimentos de juventude, LBTs e movimento de mulheres negras. Minha pesquisa, ela se inseriu no campo no eixo de comunicação, e aí eu fui investigar sobre as narrativas das mulheres negras, lideranças de organizações do Norte e do Nordeste, sobre o campo da filantropia no Brasil. A minha ideia inicial foi entender quais eram as reflexões, quais eram os pensamentos a respeito do campo da filantropia, o que é que essas mulheres, essas organizações têm refletido sobre os últimos anos, principalmente sobre a filantropia negra, as filantropias comunitárias, enfim, eu quis trazer um pouco para a gente entender e principalmente para evidenciar essas narrativas que acabam ficando um pouco invisibilizadas por conta dessa questão territorial. Então, a minha pesquisa, ela versou nesse sentido. E aí a gente vai conversando mais aí ao longo desse encontro. Obrigada. Muito obrigada, Jess. Agora o próximo aqui para mim é o Kleber. Kleber, você está no mudo. Foi. Oi, pessoal, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui, um pouquinho nervoso também. Eu sou Kleber, eu sou de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Sou fisioterapeuta de formação, especialista na saúde do idoso e sou pesquisador de práticas para o bem viver. Eu sou conselheiro e gestor da Associação Nossa Cidade. A Associação Nossa Cidade ela é gestora do Fundo Regenerativo de Brumadinho. Logo após o rompimento da barragem, aquele crime que aconteceu em 2019 em Brumadinho, a Associação Nossa Cidade ela iniciou um fundo comunitário para apoio de pequenos projetos. E a minha pesquisa para a rede como ela vem de encontro a esse fundo comunitário que eu propus sistematizar a experiência, né, fazer um passo a passo de como foi desenvolvido esse fundo, a ponto de pegar esse passo a passo, essa metodologia e replicar em outros territórios do Brasil. E o tema da nossa pesquisa é semeando fundos comunitários em todos os territórios a partir da experiência do Fundo Regenerativo de Brumadinho. Eu, na verdade, tento fazer um contraponto para poder aplicar esses achados em espaços aonde esteja mais próximo das comunidades, principalmente das favelas. É isso. Muito obrigado, Kleber. Agora, para fechar a rodada de apresentações, Ronaldo. Oi, bom dia. É... Sou Naldinho já, né? Parabéns a todo mundo, os mais velhos, mais novos. Nesse dia também, nosso pai garanta a farda de todo mundo. Eu sou da Bahia, de Vitória da Conquista, me formei em jornalismo, e já há quase 20 anos venho atuando junto a organizações comunitárias no desenvolvimento de projetos, principalmente no campo da cultura, mas em outros campos também. Desde 2015, eu sou sacerdote do terreiro Sítio das Matas, que fica no Quilombo Santo Amaro, em Itacaré, Bahia, que é o lugar de onde eu falo agora, né? Alguém aqui já deve ter ouvido falar de Itacaré, e aí vai dizer, nossa, ele mora no paraíso. Mas é mais paraíso para os turistas mesmo, para a gente aqui é correria. A minha pesquisa no programa, o meu projeto se chama O Nandudu, o Caminho Preto. O objeto da pesquisa, o trabalho que a gente produzir uma série de entrevistas onde a gente possa estar investigando em que medida os recursos e ações da rede de filantropia comunitária aqui no Brasil, das organizações, dos fundos, contribuem com o trabalho comunitário que os terreiros desenvolvem desde sempre, né, com ou sem financiamento e tal.
Então, nós estamos realizando uma série de entrevistas com lideranças que estão na fase final dessas entrevistas. Vamos entrevistar também algumas organizações membros da rede para fazer o contraponto com a fala das lideranças, para ver o que converge, etc. E o resultado vai ser publicizado, né, por meio de um podcast, de uma série de programas em formato podcast e de um e-book. Então, agradecer o espaço para a gente poder estar levantando esse debate e vamos nessa. Obrigado, Ronaldo. Então, acho que já dá para a gente sentir aqui um pouco o gostinho, né, da potência e da riqueza, né, do que foi produzido, das reflexões que a gente teve ao longo desse ano. E eu queria, então, comentar com vocês que a gente vai dividir esse momento nosso em 5 blocos. Né? O primeiro, a gente vai olhar e refletir sobre as contribuições dessas pesquisas e projetos para as organizações às quais os participantes do programa estavam vinculados, né, e vinculadas. No segundo bloco, a gente vai olhar de que maneira o programa também permitiu traduzir as diferentes práticas, essa diversidade de práticas da filantropia comunitária e de justiça social no nosso país. Né? No terceiro bloco, a gente entra em contribuições para debates no campo da filantropia. Então, como a Jess falou, que agendas são essas que estão invisibilizadas no campo no ecossistema filantrópico, mas também na produção de conhecimento sobre o campo, e que o Saberes permitiu também trazer. Finalmente, no quarto e no quinto bloco, a gente vai olhar para a contribuição para as comunidades e territórios em que os participantes se inserem, né, e fazem parte, e também as contribuições a nível individual, né, o que esse ano do programa Saberes representou também para os participantes aqui. A gente encerra com algumas mensagens finais dos painelistas. Então, para começar o primeiro bloco, eu vou chamar a Mari e a Lari, porque a ideia, então, é a gente falar um pouco da contribuição dos projetos para as organizações, né? A Mari como representante do ICOM, a Lari como representante do Funbeia. Né? Então, um elemento que a gente viu muito presente nas pesquisas aqui dos Saberes foi essa sistematização de experiências das organizações no campo da filantropia. Né? Na semana passada, a gente lançou um mapeamento, né, sobre filantropia independente, organizações e doadoras independentes para o campo da justiça social e direitos humanos, desenvolvimento comunitário, e a gente viu que essas organizações estão ativamente produzindo conhecimento. Né? Mais de 80% dessas organizações produzem algum tipo de conhecimento em algum tipo de formato. Mas muitas vezes, né, essa reflexão e essa produção de conhecimento ela acaba sendo ofuscada ou engolida pelas demandas de relatórios, demandas de financiadores, entregas, as emergências que acontecem. Então, esses espaços de reflexão, né, de resgate, de revisita essas experiências, muitas vezes se perde. Né? E esse conhecimento também, muitas vezes, acaba se perdendo ou ficando concentrado, né, em algumas figuras, em algumas pessoas. Então, a Lari e a Mari tiveram, né, essa oportunidade de revisitar algumas experiências das suas organizações. E aí eu queria perguntar para vocês duas, de que maneira, então, vocês viram que os projetos de vocês contribuíram para esses processos internos de reflexão, tanto no ICOM quanto no Funbeia, e também quais principais aprendizados, né, que surgiram para as suas organizações a partir dessa experiência de reflexão que vocês ajudaram a promover. Queria começar, então, pode ser com você, Mari? Deixa eu ouvir um pouquinho, 5 minutinhos. Então, gente, eu acho que respondendo de maneira bem objetiva essa pergunta, de que maneira ela contribuiu para o processo interno, né, da organização da qual eu faço parte, eu começo partindo do ponto de que eu atuo numa fundação comunitária. Uma fundação comunitária que existe há 18 anos e que promove o desenvolvimento comunitário aqui em Santa Catarina, especificamente na região da Grande Florianópolis, né? E aí pensar em desenvolvimento comunitário na região da Grande Florianópolis é meio engraçado nesse processo, né? Porque eu sempre gosto de contextualizar o território onde a gente está, né? Então, para quem vocês já ouviram falar, como diz o Ronaldo, muito em Florianópolis, né? Florianópolis é um grande ponto turístico, uma das melhores capitais
com melhores índices médios de desenvolvimento humano, de qualidade de vida para se morar, um polo tecnológico, uma região turística, né? Mas aqui, 1 em cada 5 crianças vivem vulneráveis à pobreza, aqui há áreas de interesse social, aqui tem favela, aqui em Floripa, né, considerada a cesta básica uma das mais caras do país, há gente que ainda passa fome. Então, nesse trabalho contínuo, né, de longo prazo de desenvolvimento comunitário, a nossa estratégia de atuação é fortalecer, né, as organizações e grupos que têm e que não têm CNPJ, porque a gente acredita na atuação de coletivos e movimentos também, nesse reconhecimento do trabalho dessas organizações. Uma das formas, uma das ações, das intervenções é por meio das consultorias do ICOM, né? Essas consultorias que vêm de maneira autônoma, né, como um serviço mesmo aberto para a comunidade, casada com doações financeiras, enfim, e casada com outros projetos de formação. Então, a primeira coisa era consolidar o conceito de filantropia comunitária a nível local, né? A gente sabe que filantropia comunitária, né, e a Rede Como é uma grande impulsionadora disso. Até anos atrás, a gente ouvia como sinônimo de assistencialismo. Ressignificar esse conceito e, principalmente, alinhar com a nossa prática local foi uma das grandes contribuições internas, né, dessa nossa instituição. Esse conceito também, gente, ao longo desse período, que foi em torno de 11, né, quase aproximadamente um ano aí de pesquisa, nos apoiou no nosso planejamento estratégico também, que foi um planejamento estratégico diferente, porque esse ano o ICOM completa sua maioridade, 18 anos, né? Então, mês que vem, daqui 2 meses, a gente completa 18 anos e a gente gostaria de rever, né, a nossa atuação. Essa pesquisa, né, que tem essa qualidade de pensar e revisitar essa nossa experiência, a nossa prática, esse desenho, essa sistematização, esse resgate, as entrevistas, proporcionou, né, serviu de subsídio para o nosso planejamento estratégico também, quando se trata da estratégia de fortalecer a sociedade civil organizada. E também permitiu desenhar a consultoria. Eu acho que esse é um grande desafio das organizações da sociedade civil, né? Poder produzir conhecimento, sistematizar e disseminar também. E para isso, gente, exige tempo, exige recurso financeiro, e a gente sabe que no nosso dia a dia isso se torna um grande privilégio, assim, para quem tem esse tempo de qualidade para poder pensar nisso. Então, ela permitiu, em termos de contribuição interna, a gente consolidar o termo, a gente poder visualizar, né, tanto essa evolução das consultorias e até se perguntar, enquanto uma organização de desenvolvimento, se ainda faz sentido ou não, sabe? E se perguntar também, se não faz sentido, o que faria sentido, né? Então, perguntar para justamente essas organizações que nos demandam tanto, né? Esses atendimentos, as temáticas abordadas até aqui. E como principais aprendizados, né, olhando o conceito, olhando as características da filantropia comunitária, né, a gente entendendo a filantropia comunitária de maneira estratégica, como uma força, né, voltada para o reconhecimento das comunidades, e aqui eu trago um componente principal, as organizações e grupos que estão naquela comunidade, que a consultoria é uma estratégia de filantropia comunitária. Então, quando o Jonatas traz lá no início as diversas formas de filantropia comunitária, esse foi um dos principais aprendizados também, né? Um outro aprendizado é entender a importância de estratégias e organizações de infraestrutura, né? Muitas dessas organizações são essenciais para a redução de iniquidades, né? Para o fortalecimento da democracia, e muitas delas precisam dessa infraestrutura, né, respeitando as suas características e valores próprios. Então, a gente pensa em cada vez mais abordagens sensíveis, que são transformistas e não reformistas, né? A gente
dentro da comunidade, como que a gente se fortalece, porque elas fortalecidas, né, a democracia também se torna democracia e os direitos também se tornam cada vez mais garantidos. E um terceiro aprendizado e último, que eu vou encerrando a minha fala, gente, é que a filantropia comunitária, também um aprendizado que a gente vem refletindo nesse tempo enquanto organização, é que ela possibilita chegar no micro, né? Ela sai de índices e valores médios e ela realmente entra dentro das comunidades. Então, quando eu falo de Floripa e trago essa contextualização do território, eu estou falando de um outro lado de Floripa, né? De outras comunidades, talvez de coisas que a Ilha da Magia ela não mostra para quem nos visita aqui também e para quem tem um trabalho de luta aí constantemente há séculos, há anos, enfim, nessas comunidades. Então, eu acho que são essas percepções iniciais que eu me comprometo a trazer assim para vocês nesse início aí de debate. Acho que é isso. Muito obrigado, Mara. Você traz pontos assim, importantes, né? Acho que primeiro essa questão da ressignificação, né? A gente está falando ainda de uma disputa de narrativa, né, que acontece no ecossistema. Então, a gente está mostrando aqui um modo de fazer filantropias no plural, né, que mostra que justamente está comprometida, realmente comprometida, né, a essa luta pela agenda de direitos, ao fortalecimento da democracia, como você trouxe, e que chega no micro, né? Então a gente falar de uma produção de conhecimento que parte do micro, né, que escuta o micro e que é produzida pelo micro, né? Acho que isso também é de certa forma revolucionário, né, considerando no contexto da nossa filantropia nacional aqui. Lari, vamos te ouvir um pouquinho também, essas suas reflexões sobre o Fumbeia. Obrigado, Mari. Oi, gente. Então, eu acho que quando fala sobre as principais reflexões assim internas da pesquisa para o Fumbeia, uma delas foi no sentido de pensar, acho que em legitimar mesmo o trabalho do Fumbeia, né? Enquanto essa organização que é o primeiro e o único fundo de educação ambiental na América Latina, e ainda não tinha tido essa oportunidade mesmo, né, de fazer, de atuar também, né, com os seus três pilares. Então, o pilar financeiro, de fazer repasse e apoiar três coletivos, porque essa campanha do ano passado, né, apoiou três coletivos socioambientais aqui da região do Litoral Norte, que foi o Coletivo Educador de Bertioga, o Escambau Cultura e o Coletivo Caiçara. E então ter essa oportunidade de olhar para essa prática, né, que é um fundo que não só faz um repasse de recurso financeiro, mas também tem uma atuação no pilar de formação e político, né? Então, eu acho que isso trouxe essa produção de conhecimentos, né? Essa produção de conhecimentos a partir de uma experiência que tem essa potência, né, de fomentar isso aqui na região, ela traz essa legitimidade para o trabalho que o Fumbeia vem fazendo. E aí, um dos principais assim, aprendizados da pesquisa também que ela foi dialogando ao longo do trabalho da campanha foi que ela buscou olhar, né, a campanha por vários aspectos. Então, ela tentou, né, conversar com os coletivos que foram apoiados e receberam os recursos, tanto com potenciais doadores, quanto olhou para a narrativa, né, que foi construída em torno da campanha, para entender quais foram essas estratégias de filantropia comunitária que foram, de fato, se aproximando, né, dos grupos. E aí uma coisa interessante que a gente percebeu foi que, na verdade, o campo da educação ambiental e o da filantropia comunitária, eles conversam muito, né? Então, isso falando de uma educação ambiental a partir de uma perspectiva crítica, emancipadora, que realmente está engajada, né, com fortalecer o que as comunidades já vêm fazendo. Então, a gente viu que a filantropia comunitária também se propõe a isso, tanto em termos, né, de prática, quanto dos valores. Então, tem uma atuação, né, a partir de valores como a confiança, a transparência, reciprocidade, o diálogo. Então, isso foram alguns dos aprendizados. E também a campanha do ano passado, de 2022, ela não se encerrou. Ela teve a sua continuidade, agora num contexto até de enfrentamento, né, à emergência climática, devido ao que aconteceu aqui na região, principalmente de São Sebastião, né, com as chuvas no início desse ano, em fevereiro.
E aí, para se pensar essa nova campanha, a pesquisa ajudou a pensar um pouco nessas estratégias, em mudanças de rota mesmo, né? Então, por exemplo, ano passado a campanha já tinha esses 3 coletivos mais definidos, e aí esse desafio de dialogar, né, com potenciais doadores para apoiar a campanha e aí fortalecer esses coletivos. E agora, na campanha desse ano, né, que é uma campanha pela regeneração, né, pela restauração do litoral norte de São Paulo, o Funbeia, né, junto com a equipe que está mais envolvida na campanha, dialogando com a pesquisa, pensou em tentar uma outra estratégia, né, de formar talvez um comitê gestor que vai atuar, né, escolhendo alguns grupos, lideranças, movimentos aqui da região que atuam nesse sentido, e aí sim esse grupo escolher, por exemplo, exatamente quem vai receber o recurso. Então, isso foram alguns achados da pesquisa e também da revisão bibliográfica sobre círculos de doação, que foi ajudando a pensar essas mudanças, né? Porque o que o que eu acabei percebendo na pesquisa é que é um campo da experimentação ainda, né? Falar sobre doações coletivas e principalmente o apoio a grupos não formalizados, que acho que isso foi um ponto importante também, né? Da campanha do Funbeia, porque são coletivos que dificilmente, igual como a Mari trouxe, né, na fala dela, o acesso a recursos, né, é muito mais dificultado. Então, eu acho que essa pesquisa que mostra que isso é possível e que os coletivos, os grupos, eles já vêm fazendo muito, né, pela região onde eles atuam, vai trazendo essa questão de mostrar que de fato é um trabalho legítimo também, né? Então, acho que vai fortalecendo toda essa nossa discussão. Acho que por enquanto é isso. Obrigada. Perfeito, Lari, muito obrigado, né? Acho que você trazer essa questão da proximidade, né, da escuta ativa, da parte do engajamento, né, dessa horizontalidade nas relações com grupos e coletivos, né, formalizados ou não. Acho que isso também é importante, essa questão da confiança, né, como também um princípio-chave, né, quando a gente está falando de filantropia comunitária e de justiça social. Super obrigado aí também pela fazer essas reflexões. E aí eu queria aproveitar e fazer esse gancho com o segundo bloco, né, que é justamente sobre a tradução de práticas de filantropia comunitária e de grant-making, né, para a justiça social. Acho que Mari e Lari já trouxeram um pouco, né, dessa diversidade na fala, mas aí eu queria trazer agora o Kleber para refletir um pouco sobre isso também a partir da experiência do Fundo Regenerativo de Brumadinho, né? Porque a gente sabe que a filantropia comunitária ela parte de uma base material, né? A gente está falando aqui de práticas, um conjunto diferente de práticas, de vivências, de saberes que dão um tom, né, da filantropia comunitária a partir dos territórios, né? Então, o programa ele teve essa oportunidade também da gente dar luz a esses tipos de iniciativas, né? A essa complexidade do campo. Então, a gente não consegue colocar a filantropia comunitária, a justiça social, numa caixinha, né? Não existe um passo a passo de como implementar. Mas o que a gente identifica são algumas práticas e alguns princípios, né, que norteiam e suleiam, na verdade, muitas dessas discussões. Né? Então, Kleber, eu queria ouvir um pouco de você, quais as principais características, né, desses mecanismos que você investigou do Fundo Regenerativo de Brumadinho e de que forma você avalia que essa experiência se difere de práticas filantrópicas mais tradicionais. A gente vai ouvir também, depois do Kleber, o Cássio, que também gravou um vídeo trazendo um pouco das reflexões a partir do projeto dele. Kleber, deixo com você a palavra. Bom, quando eu comecei a pesquisar o Fundo Regenerativo de Brumadinho, eu não tinha noção que era algo tão amplo, né? Que tinha tantos vieses e que era algo tão estruturado e que fazia e que era tão importante para a comunidade. Não tinha, na minha cabeça, não tinha noção de como que era esse processo. E logo que eu comecei a pesquisar, então, e fui me adentrar a entender todos os mecanismos que o Fundo Regenerativo ele possui, eu vi que era muito mais trabalho do que eu imaginava. Era um passo a passo muito maior do que eu estava esperando, né? Os processos, mecanismos a qual o fundo foi desenvolvido eram processos, assim, são processos muito particulares para uma situação, para um território específico.
A ideia, então, no início era se perguntar se essa forma de fazer filantropia comunitária que foi feita em Brumadinho, e eu já explico como foi, se ela era possível de ser traduzida em outros territórios. Então, antes de falar o que eu achei, vou explicar sobre Brumadinho. Então, Brumadinho, o Fundo Regenerativo Brumadinho, como eu disse, ele nasce a partir de um crime, o crime da Vale, né, o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, onde 272 pessoas perderam suas vidas, muita destruição na cidade, né, na parte física da cidade, e muita destruição de saúde mental. Então, a gente está falando de um problema que foi a âmbito internacional, né, e com violências que chegou em outros estados, né, no Espírito Santo e tudo mais, com a questão dos rios. Bom, 24 horas depois dessa tragédia, já estava iniciando pela nossa cidade uma captação de recursos para enviar para as comunidades e ajudar na regeneração. Foi feita, então, uma captação, um aporte de recursos lá para aqueles para a região de Brumadinho, e isso depois ele se materializou em apoio a pequenos projetos do território. Então, naquele momento de muito conturbado, em que o Brasil estava vivendo um luto, né, pela tragédia que se repetia mais uma vez, porque a gente está falando de Minas Gerais, onde as mineradoras aqui elas estão a todo vapor e amplo funcionamento, e essas barragens elas são muito comuns, principalmente na área onde Brumadinho está localizada. A gente tem aqui outras tantas barragens e algumas em sinal de alerta que pode se romper, dado o acúmulo, né, de rejeitos que já se deu na região, nessas barragens. Então, a ideia era sistematizar aquilo e dizer, olha, ok, como foi feito, então, esse processo de captação de recurso, como foi feita a conversa com o território, já que a nossa cidade não atua diretamente em Brumadinho, mas tem associados que é de Brumadinho, né? Como que, então, se daria essa intermediação da associação nossa cidade junto com o território de Brumadinho? Quem faria a curadoria desses projetos que seriam apoiados, né? Quem que determinaria o que seria apoiado ou não? Então, a partir disso, criou vários círculos de trabalho da nossa cidade junto às comunidades. Então, quem apoiava, quem decidia, quem decide ainda quem são os projetos apoiados é um círculo de curadoria que é composto por pessoas majoritariamente do território. Então, são homens, mulheres que estão ali dentro do território, vivem o território, em geral mobilizadores sociais, e tem uma rotatividade de curadores para que entre novos sempre, né, que os territórios, na sua grande maioria, sejam contemplados. Então, isso fica a cargo da comunidade, né? A comunidade decide quais os projetos serão apoiados. A comunidade também ela está responsável por fazer a comunicação desses projetos dentro do próprio território. Olha, vocês sabiam que tem um fundo aqui que apoia projetos, pequenos projetos, aqui de Brumadinho? E esses projetos eles chegam até a mão desses curadores através de uma plataforma que é utilizada desde o início, e a nossa cidade decidiu continuar utilizando essa plataforma, porque a forma de inscrição para esses projetos também é muito simples e desburocratizada, né? São basicamente 3 perguntas, né, que a gente pergunta quem é a pessoa, qual é o projeto da pessoa e quais os impactos desse projeto na comunidade ela espera, e como a nossa cidade pode, e como essa rede, né, de apoio pode ajudar que esse projeto se perpetue aí por muito tempo, haja vista que o apoio da nossa cidade é uma única vez, com valores baixos de R$ 3.000, mas que isso no território, que eu pude perceber, é que causa um impacto imenso, né, porque são projetos da própria comunidade, então são projetos escritos por eles próprios, mas que quando colocado uma lupa ali para poder observar aonde é que o impacto foi causado, a gente consegue perceber algo gigante assim dentro da comunidade, sabe? Com muitas boas práticas assim, e que causa
eu aprendi isso com a Mari, né? É muito difícil a gente falar de impacto dentro de uma comunidade, porque só a comunidade que vive sabe o impacto que está causando ali. Mas o que eu pude perceber ao conversar com os moradores, né, de Brumadinho, foi que esse impacto conseguia se reverberar, sabe, para dentro da comunidade. Então, eu fiquei muito satisfeito de fazer essa pesquisa. Estou bem animado assim com os resultados que ela trouxe. Acho que por hora é isso. Obrigado, Kleber. Acho que reforçar aqui também, lembrar, né, que aqui a gente está trazendo algumas reflexões, né, mais gerais, alguns dos achados das pesquisas, mas aqui, na verdade, o nosso intuito é convidar vocês, né, que estão ouvindo a gente aqui hoje, para conhecerem mais sobre os projetos, participarem das atividades dos bolsistas. Ao longo, né, acho que de todo o semestre, aqui, a partir de agora, a gente vai ter várias coisas acontecendo, lançamentos de novos produtos também. Então, aqui é só um primeiro gostinho, né, para vocês se interessarem e conhecerem mais das iniciativas, né? Mas eu agradeço demais, Cleber, essa sua fala também. Você traz pontos muito importantes. As primeiras sobre o contexto, né, do Fundo Regenerativo de Brumadinho. A gente está falando de um crime, né? Então, aqui a questão dos direitos, né, da agenda de acesso a direitos, ela é chave, né, aqui. A gente está falando de empresas que cometem um crime ambiental, né, de repercussão internacional, né, que impacta várias comunidades, como você falou, não só Brumadinho. E a gente está falando de um grupo de pessoas que precisam ter esses seus direitos, né, atendidos, né, de uma maneira digna, né? Então, acho que isso também é muito importante e o que você traz também dessa questão do engajamento da comunidade, né? Quando a gente fala da filantropia comunitária, óbvio que a gente tem que falar de recursos, Mari traz isso nos podcasts, né, que a gente vai falar um pouquinho no podcast depois, mas a gente tem que falar de dinheiro, a gente tem que falar de recursos para essas iniciativas e para esses territórios e comunidades, mas a gente também precisa valorizar e reconhecer que ali existem uma série de outros recursos, nesses territórios existem uma série de outros recursos, redes, habilidades, o tempo dessas pessoas, que também potencializam, né, essas iniciativas, como o Fundo Regenerativo de Brumadinho. Eu vou compartilhar com vocês uma reflexão do Cássio, que vai contar um pouco sobre o projeto dele, que foi uma avaliação dos mecanismos de microprojetos realizados pelo Instituto Sociedade, População e Natureza, ISPN, que também é membro da Rede Como A. Deixa eu exibir aqui o vídeo. O nosso foco de análise foram alguns editais de microprojetos que o ISPN lançou e apoiou junto a comunidades indígenas e de pequenos produtores rurais no Maranhão e no Tocantins. O que são microprojetos? São apoios de uma montante de recursos considerado reduzido. No caso dos editais do ISPN foi de R$2 a R$5.000. Eles estavam focados para apoiar famílias ou indivíduos ou pequenos grupos, né? Um baixíssimo nível de exigências burocráticas e de procedimentos de prestação de contas, etc. e tal. Esse recurso ele podia ser passado diretamente para a conta das pessoas físicas, não era necessário ter uma organização, um CNPJ que executasse esses recursos. A ideia desses microprojetos era alavancar atividades realizadas por essas famílias, mas que estivessem conectadas, né, com a promoção do que o ISPN chama de paisagens ecossociais, que são atividades de contribuição com o bem viver das comunidades, através de atividades familiares, mas que ao mesmo tempo estivessem engajadas na conservação ambiental. Então, foram apoiadas atividades produtivas, né, de montagem de roças, hortas, criação de pequenos animais, atividades culturais com realização de festas, intercâmbios, né, visitas, enfim, pequenas atividades conduzidas pelas famílias e pelos indivíduos, né, que no seu conjunto contribuíssem para o bem viver da comunidade, inclusive servindo de inspiração para outras pessoas e outras famílias.
A gente entende que, apesar, né, de ser um recurso considerado limitado, né, e talvez do impacto assim, mais global da iniciativa ela ser reduzida ou limitada àquela família, essa forma de fazer filantropia ela tem diversas vantagens e potenciais. Acho que, em primeiro lugar, ela trabalha com autoestima e com a confiança dessas famílias. Então, uma das coisas que a gente verificou é que, apesar do baixo nível de burocracia, esses apoios eles tivessem um baixíssimo nível de inadimplência ou de falta de realização. Praticamente todas as iniciativas foram realizadas. Isso trabalha a autoestima das pessoas, das famílias, né? Levanta o astral, anima para realizar as atividades. Um segundo ponto é que, ao apoiar diretamente as famílias e suas atividades, essas iniciativas elas acabam fomentando as redes de reciprocidade e de sociabilidade das comunidades. Então, às vezes um projeto voltado para uma roça, para enriquecimento de quintais, etc. e tal, acabava acionando mutirões, trocas e colaborações entre as famílias daquela comunidade. E, por fim, só destacando algumas iniciativas na área cultural, né, elas trabalham muito o fortalecimento da identidade das comunidades, né? Então, algumas dessas pequenas iniciativas apoiaram a realização de festas, por exemplo, que não eram realizadas há muito tempo. Então, a gente entende que é um mecanismo, né, bastante interessante e efetivo de fazer a filantropia atingindo o nível da família, o nível do indivíduo, né, e promovendo aquilo que a gente já destacou, que é a autoestima, é a confiança, são as redes de sociabilidade entre as famílias e os membros da comunidade. Perfeito. Uma pena o Cássio não poder estar aqui com a gente, mas também vamos colocar aqui no chat um pouco para vocês conhecerem mais da iniciativa, com um mini documentário do ESPN sobre um dos projetos que o Cássio fez a avaliação, né, que foi junto com as Guerreiras da Floresta, no território indígena de Caru, e que também vocês podem saber um pouco mais da experiência. Mas o Cássio, ele traz alguns pontos também interessantes, e aí já faço um link aqui com um comentário da Joana na caixinha, que é justamente sobre essa questão da desburocratização e da democratização do acesso a recursos, né? Isso a gente viu também no mapeamento que lançamos semana passada, junto com a Ponte a Ponte, de como a filantropia independente, né, e que está comprometida com essas agendas da justiça social, dos direitos humanos e do desenvolvimento comunitário, encontra mecanismos e formas de facilitar o acesso aos recursos, de diminuir essas travas para esses grupos, essas comunidades, essas famílias, né? E de como também permite esse fortalecimento do tecido comunitário, né? Em alguns momentos, né, no caso da pandemia, a gente teve um impacto muito grande em muitas comunidades, mas também esses pequenos recursos viabilizaram o fortalecimento desses grupos, né? Então, isso também são iniciativas interessantes que vale aqui a gente destacar. E agora, indo para o terceiro bloco, né, eu queria chamar a Jazz e Ronaldo, porque a gente vai olhar justamente para que debates são esses no campo da filantropia que não estão sendo travados, que não estão sendo feitos, né, e que estão sendo invisibilizados, né, historicamente invisibilizados, né? Então, o programa ele teve o objetivo, né, de promover esses debates e essa produção de conhecimento, para que assim a gente conseguisse também, né, de alguma forma, evidenciar essas práticas, temas, dinâmicas, né, nas comunidades ao redor do país, que muitas vezes são negligenciadas pela filantropia tradicional e pela produção de conhecimento sobre o campo, né? Como se essas pessoas, essas comunidades, esses territórios não produzissem, né, conhecimento, não fizessem filantropia, né? Mas, na verdade, o que a gente vê é uma história de resistência,
práticas, né, ancestrais, né? Aqui eu cito a pesquisadora afrofuturista Morena Mariá, de tecnologias ancestrais que são desenvolvidas por esses grupos, como forma também de resistir ao colonialismo, ao racismo e outras formas de discriminação e violência, né? Então, Jazz e Ronaldo, eu queria chamar vocês para falar um pouco sobre isso, né? Então, por que, na visão de vocês, vocês acham que a filantropia ainda não olham para esses grupos e agendas? Né? De que forma vocês veem que os seus projetos, né, as suas pesquisas, podem influenciar a filantropia nacional a financiar, a mobilizar recursos, né, para esses grupos e práticas ainda invisibilizados? Jess, podemos conversar com você? Sim, sim. Bom, Jonathan, na minha pesquisa, mas também ao longo da minha experiência nos movimentos de mulheres negras e juventudes por onde eu pude circular, ficou para mim muito evidente cada vez mais de que há muitos avanços, né? A gente tem presenciado avanços aí no campo da filantropia, mas ainda são essas tentativas de se reconhecer, né, enquanto um campo de atuação permeado pelos processos históricos, processos colonialistas, né? Então, ainda eu percebo que há ainda uma dificuldade de se reconhecer enquanto parte do problema, ao mesmo tempo que faz essa ponte, né, para sanar esses problemas estruturais. Então, tem aí uma complexidade muito grande, né? Mas a gente precisa entender que a gente vive sobre a égide do racismo estrutural, institucional e da xenofobia, enfim, dessas diferentes discriminações que, ao mesmo tempo que a gente tenta combater, a gente também reproduz, né, principalmente no campo da filantropia extremamente tradicional, que ora olha para isso, mas quando você vê as práticas, você consegue perceber que existe ainda essa dificuldade de se nomear parte desse problema, para que aí você dê um passo atrás e possa abrir, então, espaço para que outras vozes possam ser ouvidas e possam ser reconhecidas, né? Então, eu acredito que as agendas dessas organizações que são historicamente invisibilizadas, elas propõem uma radicalidade do que é o ser e estar no mundo, que as instituições não estão acostumadas, porque ainda se tem uma premissa muito forte do conceito filosófico de filantropia, né, que vem aí de uma base cristã, né, muito elitizada desse ponto de vista filosófico, que não entende que não é um processo de caridade, né? E sim é um processo de você reconhecer populações que historicamente construíram esse país sob muitas violências e a ausência de direitos, né? A ausência de humanidade, né? Então, eu acredito que eu acredito muito mais depois de ter ouvido as 5 lideranças que eu ouvi, onde essa radicalidade, né, elas pulsam muito forte para alguns financiadores. Isso é interessante, mas para outros isso ainda parte de um lugar um pouco assustador. No entanto, eu acho que essa decolonialidade que a gente tem falado ultimamente, né, da filantropia, ela precisa perpassar por esse lugar da radicalidade, de reconhecer a radicalidade do fazer, né? De como essas organizações elas executam seus dinheiros, ou principalmente de como elas se veem no futuro. Porque é sobre futuro e não sobre um projeto de 12 meses que tem começo, meio e fim, né? Essas instituições não querem só isso. Porque, como os meus colegas já trouxeram muito, e, além disso, pesquisas da Rede Como A, do PIPA, já trazem evidências do quanto essas organizações fazem muito com pouco dinheiro, sabe? E essas organizações estão cansadas de fazer muito com pouco dinheiro, porque é exaustivo. E tem uma coisa muito interessante, por exemplo, o IMENA, que é o Instituto da Mulher Negra do Amapá, o IMENA tem 22 anos, o IMENA não tem uma sede própria até hoje, porque nunca conseguiu recurso para se ter uma sede. O IMENA só tem sede quando tem projeto. E o IMENA ele só funciona
porque ainda você tem mulheres negras que são mulheres mais velhas, com mais de 50 anos, e essas mulheres negras, elas são concursadas, mas você vê a juventude não consegue acompanhar, não consegue ter o mesmo nível de dedicação, porque precisa trabalhar, precisa estudar. Então, você não pode ficar se dedicando a tempo exclusivo em um projeto que vai lhe dar, às vezes, um dinheiro muito mínimo, entende? Então, a existência dessas organizações também está em jogo quando a gente fala sobre reconhecer o seu lugar e reconhecer as ações políticas, as agendas políticas dessas organizações, e que isso vai reverberar exatamente na distribuição ou não do recurso. Qual é a quantidade de recursos que a gente vai aplicar aqui ou não, né? Enfim, só para finalizar, então, eu acredito muito que esse meu projeto ele vai conseguir evidenciar justamente essas narrativas que são pouco vistas, né? Pouco procuradas também, né? Então, com certeza vai fazer com que mais instituições, principalmente do Sudeste, conheçam o Instituto Odara, na Bahia, o CEDEMPA, que é o Centro de Estudos de Defesa do Negro, lá no Pará, a Baiomi, Coletiva de Mulheres Negras na Paraíba, o Ayabás, que é o Instituto de Mulher Negra do Piauí, né? Enfim, o IMENA, que é no Amapá, porque são organizações que elas têm contribuições fundamentais para as instituições do campo da filantropia que têm realmente interesse em alterar o tecido social brasileiro, né? Então precisam ouvir, precisam refletir junto o que essas lideranças têm vivenciado ao longo de mais de 10 anos com as suas instituições, né? E a partir disso levar para os seus escritórios, para os seus espaços, para assim conseguir acessar essas outras perspectivas, né? Então, eu acredito muito nesse sentido, assim. Obrigada. Muito obrigado, Jazz. Acho que isso foi cirúrgica em muitos pontos. Mas acho que de destacar assim da sua fala é justamente, né, a gente está falando do ar como um ato político, né? A gente lembrar que a filantropia precisa lembrar do seu papel político, né? E de que ao não doar recursos financeiros para essas organizações, inviabilizar, né, que essas organizações, né, consigam mantenham o seu trabalho, enfim, é realmente uma decisão política, né? Então, de que projeto de país a gente está falando, né? Quando essa filantropia não doa para esses grupos de mulheres, como você falou, mas para tantas outras organizações, né? E agora eu queria aproveitar e trazer o Ronaldo. A gente conseguiu puxar o Ronaldo aqui de volta. Ronaldo, eu queria ouvir um pouco as suas reflexões também sobre essas perguntas. Está ouvindo a gente agora? Tô ouvindo. Beleza. Então, o microfone é seu. Eu caí bem na hora de falar, né? Porque aqui no Quilombo a gente só consegue acessar com dados móveis, explicando aí para todo mundo. Mas estamos tentando, estamos na luta. É, A pergunta é por que, né, que essas populações são invisibilizadas, no caso do que eu estou falando, o povo de terreiro. Eu não tenho dúvida, desde quando eu estava escrevendo o projeto, da importância do trabalho comunitário que os povos de terreiro desenvolvem no território daqui, né, nesse território nacional, desde quando a gente foi, né, violentamente sequestrado e trazido para cá. A gente que vive, né, a realidade de terreiro, a gente sabe que o terreiro é o lugar onde as pessoas recorrem para cuidar da saúde, onde as pessoas recorrem para se alimentar, onde as pessoas recorrem para se apoiar umas às outras, né? Um mecanismo psicológico, né? É um mecanismo de desenvolvimento cultural, né? Então se a gente for usar os termos aí que são comuns aí no meio, é uma ferramenta social genial, né? Uma tecnologia social que sustenta a vida de uma grande maioria da população nesse território há séculos, né? E o próprio movimento de filantropia social reconhece isso, no momento em que a gente vai ver, por exemplo, publicações mais antigas da Rede de Filantropia e Justiça Social e ver a prática de
de angariar recursos para a compra de cartas de alforria ser considerada pela rede um dos primeiros formatos de mobilização de comunitária de recursos. Então, a rede reivindica e apropria dentro dos seus conceitos essas práticas que são nossas, né? Mas aí quando a gente vai ver se em que medida isso esse entendimento se traduz em fortalecimento das ações comunitárias por essas redes, a gente sabe que não existe. E aí, quando pergunta o motivo, quando você traz essa questão do motivo, o que me assim, para falar Ronaldo, seu áudio mais está falhando aqui para gente. Talvez se você tirar o diretamente, vídeo. Desculpa, eu acho que atrapalhou bastante. o motivo mais profundo é que essa forma, essa tecnologia social, esse lugar, ele faz parte de um outro. É como se você tentasse combinar dois ritmos. Tá, vou fechando. Tá bom. Não. Travou. Estamos te ouvindo, Ronaldo. Tá conseguindo me ouvir agora? Sim, a gente te escuta, melhorou. Alô? Consegue ouvir? Massa. Os dinheiros, a forma de organização que Agora perdemos seu áudio, Ronaldo. Você consegue escutar a gente? Ronaldo, você consegue escutar a gente? Ah, ele caiu agora. Então, acho que a gente segue aqui para o próximo bloco. Aí, quando a gente vai ter mais um momento da fala do Ronaldo, e aí eu peço para ele também retomar a reflexão que ele estava trazendo para a gente. Então, para a gente seguir, a gente ia falar agora justamente sobre essa contribuição, né, dos projetos, potencial contribuição dos projetos de pesquisas para as comunidades e territórios, né, e de que maneira os participantes daqui do programa conseguem vislumbrar esse papel da produção de conhecimento para a transformação social, de que maneira elas viram isso também nas comunidades e territórios com quem trabalharam. Acho que algumas reflexões a gente já ouviu, né? Alguns já foram trazendo na fala, mas eu queria chamar aqui de novo a Larissa para contar um pouco como é que tem sido a experiência, então, no litoral norte de São Paulo. Pode ser, Larissa? Vou começar com você. Obrigada, Jonatas, pela palavra. Eu acho que um primeiro ponto, assim, também, que é legal de pensar sobre o programa Saberes, que também eu acredito muito nessa produção de conhecimentos, pensando nos territórios, é a forma como a gente se articulou, né, enquanto grupo, enquanto programa, ao longo dos nossos encontros, assim. Então, quando a gente fala sobre a nossa construção do programa Saberes, tem muito a ver com essa diversidade de experiências, né, de cada bolsista e da equipe da rede, e de vivências, assim. Então, eu acho que quando você pensa aqui no território da região do Litoral Norte, que é uma região, né, que tem muito remanescente de Mata Atlântica, muita área preservada, né, de Mata Atlântica, e uma diversidade muito grande sociocultural. Mas, ao mesmo tempo, é uma região que ela vem sofrendo cada vez mais muitas pressões, assim, né, por empreendimentos, agora nessa questão também mais grave, né,
desse enfrentamento às mudanças, à emergência climática. Então, tem muitas populações e comunidades em áreas de risco. Então, muito ligado também a essa temática de se pensar sobre o racismo ambiental, né? Quem são as pessoas que mais sofrem quando acontece um tipo de deslizamento, né, de terras? E como, assim, diante desse cenário, desse contexto aqui da região, os coletivos daqui, eles vão sendo resistência mesmo, né? Então, cada um em uma forma de articulação, né? Seja mais por meio da arte, da cultura, de próprias iniciativas de educação ambiental, os coletivos vão sendo resistência contra tudo isso. E aí eu acho que a produção de conhecimentos, de saberes, nessa perspectiva, vai mostrando os comos, né? As maneiras que cada coletivo, cada grupo vem desenvolvendo de enfrentamento e resistência em defesa mesmo, né? Da vida, do meio ambiente, da cultura popular. Então, eu acho que essa perspectiva da produção de conhecimento, considerando diversidade também de experiências, de saberes, de vivências, no território, ela potencializa muito outras possibilidades de ser e estar no mundo, né? Então, eu acho que é uma maneira de trazendo cada vez mais essas pautas de que o que é um desenvolvimento sustentável, né? A gente está falando sobre desenvolvimento para quem? Com qual finalidade, né? Com qual objetivo? Então, eu acho que produzir conhecimento nesse campo e investigar essas maneiras que, né, os coletivos já vêm fazendo tem essa perspectiva muito forte, né? Perfeito, Lari, obrigado. Acho que você traz aí pontos importantes, né, com isso de mostrar os comos, né, e que desenvolvimento sustentável para quem, né? Então, quando a gente está falando dessas agendas, né, e por isso que a gente tem usado também muito justiça socioambiental, né, pensar que se a gente está falando de um contexto de emergência climática, há grupos que são mais afetados, né, do que outros, né, nessa dinâmica, né, nesse cenário que a gente se encontra, nessa emergência que a gente se encontra hoje, né? Então, a gente precisa problematizar e trazer, né, evidências sobre isso, né? Então, acho que você traz uns pontos muito, muito chaves para a gente. Ronaldo, você está ouvindo a gente bem agora? Já entrou Tô no segundo ouvindo. bloco, mas aí acho que a gente já pode fazer o gancho. Você termina o seu raciocínio e pode fazer o gancho com a outra pergunta também sobre a produção de conhecimentos, o que significou, né, para o terreiro também, o Sítio das Matas. Tá bom, eu vou finalizar de forma resumida o que eu estava falando, né? O que eu percebo, o que eu entendo e o que eu também vi, tenho ouvido, né, nas entrevistas com outros sacerdotes que eu venho fazendo, é que existe um descompasso entre a forma como os recursos são distribuídos e como os terreiros se organizam, e aí os terreiros, para poder ter acesso Ronaldo, o aos áudio está recursos, falhando à de própria novo. vontade Talvez se tirar budista, o vídeo. eles têm que assumir. Agora, tá ouvindo? Agora Tá melhorou, melhorou. melhor? Pronto. Então, existe um descompasso muito grande entre a forma como os terreiros se organizam e as exigências, as demandas, as leituras que os financiadores manifestam nos editais, por exemplo, né? E aí, inclusive, vários sacerdotes de casas antigas manifestaram insatisfação, inclusive de casas que conseguem captar recursos, que criaram suas ONGs 20 ou 30 anos atrás, mas que demonstram uma grande insatisfação com esse movimento de ter que se adaptar, de ter que se mascarar como uma organização do sistema que é branco, que é racista e tal, para poder ter acesso a recursos para poder combater justamente o sistema que é branco, que é racista e tal, né? Então, o que vem se manifestando nas entrevistas é a necessidade de haver não só uma mudança, um olhar dos financiadores em relação a isso, mas também um processo através do qual a gente possa criar mecanismos diretamente voltados para o apoio a essas ações comunitárias de terreiros, né? Enfim, precisa desenvolver essa discussão e eu acho que não dá para me alongar muito aqui. E aí,
entrando já no segundo bloco, na questão da produção do conhecimento, está sendo bastante importante ter a oportunidade de desenvolver essa pesquisa, porque se não for a gente para levantar essas questões, para levantar essas perguntas, para pensar que mecanismos a gente vai criar, não vai ter ninguém, né? O fato é que essa discussão está chegando aqui agora porque a gente está conseguindo chegar, né? E aí a gente tem que agora conseguir crescer nesse processo. Então, continuar questionando, continuar elaborando, né? Sabendo que, como o Jess falou, né? A gente está falando de futuro. E eu gosto muito de pensar e de dizer que a gente está falando de reconstruir os nossos povos, né? De reconstruir a nossa noção de povo, que nos foi negada, né? E que nos é negada. Então, eu acho que continuar produzindo conhecimento sobre as ações comunitárias dos povos negros, dos povos indígenas, dos povos de terreiro, de outras comunidades tradicionais, que no Brasil, formalmente, existem mais de 20 tipos de comunidades tradicionais, e eu acredito que existem até muito mais, né? Essa produção de conhecimento ela é fundamental para a gente conseguir avançar, seja para influenciar a rede o ecossistema que já existe, seja para a gente poder criar os nossos próprios sistemas a partir daí. Perfeito, Ronaldo, muito obrigado. Acho que você falou tudo. Acho que não consigo nem, enfim, acrescentar nada, mas que de fato, né? Acho que a reflexão que fica, né, que eu gostaria de trazer também a partir dessa sua fala, é isso, né? De que maneira esses mecanismos que a filantropia ainda implementa, né, estão ainda reproduzindo violências, né, contra esses povos tradicionais. Então, acho que um convite que queria reforçar aqui a partir dessa sua fala é justamente, né, para quem estiver aqui do campo da filantropia, da gente repensar esses instrumentos, essas ferramentas, né, de maneira a não continuar seguindo essa reprodução, né? E aqui eu vou compartilhar rapidinho o vídeo do Cássio, que ele comenta um pouco também sobre essa pergunta da produção de conhecimento. A ideia de realizar essa análise, essa sistematização dos microprojetos é uma ideia antiga que nós temos com a equipe do ISPN, no sentido de demonstrar a sua efetividade e a sua contribuição dentro de um conjunto mais amplo de apoio a projetos em comunidades e realização de filantropia social nesse sentido, né? E a nossa hipótese de trabalho, ela se demonstrou muito correta, porque nós entendíamos que esse mecanismo de microprojetos, apesar do baixíssimo nível de exigências e burocracias, o que muitas vezes não é muito aceito por financiadores, né? Ela não se transformou numa não realização das atividades, muito pelo contrário. Algumas iniciativas que o apoio era limitado até pelo volume de recursos, pelo acionamento das redes de sociabilidade nas comunidades, aquilo acabou se potencializando, né? Então, nós entendemos que essa análise, essa sistematização acaba demonstrando a efetividade do mecanismo de apoio a microprojetos, né? E essa geração de conhecimento, eu acho que ela permite inspirar as instituições a adequar a sua forma de fazer filantropia com as comunidades, incorporando o mecanismo dos microprojetos com suas características e potencialidades, né? Também auxilia na demonstração para possíveis parceiros e financiadores da efetividade e da confiabilidade desse mecanismo, né? E por fim permite assim que haja uma demonstração dos resultados concretos
e na prática desses microprojetos, demonstrando que realmente esse apoio, ainda que feito um pequeno volume de recursos, pequeno no perspectiva, né, do campo de projetos, mas grande na perspectiva das famílias que receberam, ela promove mudanças sociais, uma dinâmica entre as comunidades muito importante, né? Então, essa geração de conhecimento, nós entendemos que é muito importante para gerar esse movimento no campo das organizações, da filantropia, para demonstrar a efetividade desse mecanismo. Perfeito. Agora, para a gente entrar no último bloco, antes do encerramento, queria convidar primeiro o Kleber, que agora a gente vai entrar um pouco na perspectiva individual dos bolsistas, né? Como é que foi esse processo para cada uma aqui? E aí queria ouvir primeiro o Kleber. Kleber, vendo você lá no comecinho do programa, a gente começou em setembro, ali na época do seminário de 10 anos da rede, e vendo você agora, né? O que que mudou? Eu queria compartilhar um pouco, que você compartilhasse um pouco isso com a gente, passar a palavra. Eu vou pedir só um pouco, talvez, Kleber, de falar em 3 minutinhos, só por questões aqui de tempo, falar um pouco mais curto, tá bom? Beleza. Bom, eu comecei muito cru, né? Eu entendia pouca coisa ou quase nada sobre filantropia comunitária, os termos eram muito novos para mim. Filantropia comunitária para a justiça social, então o negócio dava um nó gigantesco na mente. Mas durante a pesquisa, durante o meu processo de pesquisador, né, parece que foi fazendo, durante as reuniões com o programa Saberes mensal, parece que foi criando assim uma identidade, uma força, um clareamento de tudo que eu estava me envolvendo ali. Então, eu cresci muito como pesquisador, como profissional, eu tive a oportunidade nesses 10, 11 meses de realizar uma pesquisa onde eu pude colocar as minhas experiências, minhas expertises para fora. Então, foi uma criação de muitos produtos assim para refletir o que na minha cabeça era filantropia comunitária e como que isso poderia se refletir, né, como justiça social. Então, na pesquisa a gente criou e-book, cartilhas, vídeos, séries de entrevista, cursos e tudo mais, e isso foi me trazendo um pertencimento assim como profissional. Eu entendi que eu estava tendo a oportunidade de escalonar aquilo que eu sempre tive vontade de fazer, né, em sendo um pesquisador, um jovem pesquisador. Então eu só tenho assim a agradecer. Acho que o processo me ajudou a me formar essa minha identidade, né, profissional. E isso às vezes pode ser muito comum para algumas pessoas, mas como eu ouvi Jazz falando, depois eu ouvi Ronaldo falando, isso pode ser comum para algumas pessoas, mas não é para todas. Então, jovens negros, homossexuais, LGBTs, de comunidade, de favela, chegam em algumas fases da sua vida com muito dessas estruturas já assim, sabe, bem enfraquecidas mesmo, né, por todo o racismo estrutural que existe, por toda esse processo de exclusão que a gente sofre. Então eu cheguei no Saberes nesse momento, mas aí hoje, né, depois de 10 meses, 11 meses, eu já me sinto muito mais confiante para falar, para assumir o papel de interlocutor dessa filantropia comunitária e desse processo, né, de transformação social e justiça social, em que eu me envolvi com a pesquisa de sistematização do Fundo Regenerativo Brumadinho. Está muito lindo todos os produtos e eu acho que vocês vão gostar muito de conhecer um pouquinho mais sobre. Obrigado, Jonathan. Obrigado, Kleber. A gente fica feliz também de ver esse processo, né? Ter acompanhado isso me deixa muito honrado também, acho que é toda a equipe aqui da rede. Mari, queria chamar agora você para comentar um pouco sobre a questão da flexibilidade de recursos, né? Foi um ponto também que a gente discutiu ao longo do programa. Então, cada participante aqui recebeu um valor, né, que foi usado para pesquisa, mas esse valor, né, era de total, eles tinham total autonomia de decidir como esse valor ia ser distribuído ao longo da pesquisa, para autorremuneração, para outros gastos que pudessem surgir nas vidas, enfim.
Então, eu queria que você trouxesse um pouco essa reflexão, também em 3 minutinhos, sobre a importância, né, da flexibilidade, né, do acesso a recursos, do uso de recursos em processos como esse, né, de produção de conhecimento, enfim. É a primeira vez que eu participo de um processo seletivo como esse, porque eu nunca participei de programa nenhum, porque eu nunca me enxerguei como pesquisadora, porque eu nunca me enxerguei com potencial de produzir conhecimento, né? Apesar de atuar no campo há muito tempo. Então, quando você oferece um apoio financeiro expressivo, distribuído saudavelmente no tempo, para uma mulher preta de pele escura, cotista, que vem de quebrada, né, que é cria de projeto social e que é provedora, esse recurso ele não para aqui, né? Esse recurso ele tem um fim coletivo, né? E esse recurso ele é multiplicado. Então, já dizia a Nina Silva, né, idealizadora aí do Black Money, se a gente faz na escassez, imagina na abundância, né? Então, a gente essa essa premissa de que a gente propôs uma proposta que a gente conhece, né, e a gente tem autonomia para poder distribuir esse recurso com tempo, com qualidade, eu acho que a palavra significa saúde, né? A gente para de fazer sem sofrer. Acho que a gente consegue ter qualidade de vida, saúde, a gente consegue ter propriedade para falar enquanto pesquisadora, né? E se empoderar nesse processo também. Então, eu acredito que o perfil do público do programa Saberes, e eu sempre falo nas reuniões e ratifico aqui para os demais que estão nos ouvindo, o programa Saberes e o processo de abordagem é uma ação afirmativa, né? E falar da gente é falar das nossas vivências, né? É como se fosse inverter a lógica de produção de conhecimento. Então, quando eu escrevi a pesquisa lá, sabendo que não ia ser contemplada, né? É muito interessante isso, que quando eu escrevi assim, eu falei, vou escrever algo que eu acredito, algo que eu acho que pode ser importante, mas que eu acho que não vai fazer sentido para a comissão julgadora, então acredito que não vai passar. Eu coloquei que eu queria provar que é possível produzir conhecimento com saber técnico e popular. E eu acho que esse programa piloto demonstrou isso muito bem, né? Que eu acho que o currículo muda a lógica de produção do conhecimento e muda a lógica de que o que é um currículo, que é uma pessoa que conhece muito bem o seu território, né? Então, e também, gente, só para finalizar a minha fala, trazer essa questão de flexibilidade de recurso, de apoio, enfim, é também falar das nossas vivências, né? Porque falar de filantropia não é falar de algo bom, é falar de luta há anos, né, de problemas estruturantes, não só porque são os mais estruturantes, mas são porque são os mais urgentes, são os mais sensíveis, são os mais assustadores da nossa sociedade. A filantropia veio como uma estratégia de reconhecer o poder daquelas comunidades. Logo, essas comunidades não são reconhecidas diante do território, né? Então, eu acho que também tem essa perspectiva da gente poder mostrar o avesso da história, né? Como diz o samba enredo da Mangueira aí. Acho que é isso. Obrigado, Mari. E aí eu queria ouvir agora a Jazz, que você compartilhasse um pouco as reflexões sobre como foi para você se ver no papel de pesquisadora, né? E você trouxe essas reflexões para a gente em algumas conversas aí ao longo dos encontros, mas queria que você compartilhasse aqui com o público aqui também, né? O que que significa para você, né? O que que significou esse processo para você também? Para mim foi um lugar muito desconfortável, porque eu também tive esse mesmo sentimento que a Mari falou de eu vou aplicar porque eu gostei dessa proposta, acho que é legal, a minha ideia também é legal, mas não vou passar. Tanto que na última vez que eu revisei, falei, nossa, tá uma bosta, não vou passar, mas também não tinha mais tempo hábil para fazer do jeito que eu achava que seria melhor, né? Enfim, e aí, nesse processo de ser aprovada, de conhecer os outros bolsistas, de me debruçar de fato sobre a minha ideia inicial, foi esse lugar de desconforto, mas que me
que movimentou uma energia que estava adormecida, porque eu sou muito mão na massa, eu gosto muito de executar. Então, se você vem com a ideia, eu já, a gente pode fazer assim, assado. Então, eu sou muito da execução, isso me instiga, isso me dá muito gás, assim. Agora, esse lugar de você ler, de fazer um movimento mais teórico, metodológico, para mim, esse é um lugar mais que historicamente, assim, na minha vida, sempre foi muito negado, né? Então, eu percebi isso ao longo do tempo, que eu nunca fui estimulada a estudar de fato, sabe? Que nunca fui elogiada, nunca me disseram quanto eu era inteligente ou quanto as minhas ideias eram interessantes. E então, quando você chega nesse lugar de liderar um processo de pesquisa que vai exigir de você um tempo, vai exigir de você mexer, inclusive, nessas feridas. Então, para mim, foi assim um misto de credo, que delícia. Então, tinha dia que eu chegava nos nossos encontros, eu falava, gente, assim, eu tô surtando, alguém mais está? Porque, assim, eu estou. Entendeu? Então, era dia sim, dia também às vezes, mas dia não. Um surtinho leve, um negócio assim de, não vou conseguir, mas aí depois, não, vou conseguir, entendeu? Vou. E aí, foi também um processo de reconhecer que eu não quero ser essa pesquisadora desse lugar que é comumente conhecido, né? De uma pessoa que fica reclusa num espaço, seja na academia, seja no escritório, que frequenta, sei lá, seminários enfim, espaços de semelhantes desse ambiente, sabe? Essa definição que eu já conhecia realmente não me serve, não se aplica a mim, tanto que eu fiz um processo de dar 3 passos atrás, depois que eu finalizei as entrevistas, e eu disse para a Rede como assim, olha, os produtos finais que eu tinha indicado para vocês não vai rolar, porque eu avaliei aqui que esses seriam instrumentos, né, de invisibilidade, porque eu entendi que fazer um e-book dessas narrativas não iria contribuir da forma como eu achava que iria, entendeu? Então, eu realmente fiz dei esses passos para trás para poder caminhar mais para frente. Então, quem vai falar sobre as suas narrativas, as suas perspectivas, são essas próprias entrevistadas, essas lideranças, essas mulheres negras, entendeu? Não vão, eu me vejo muito mais num papel de conectar, porque eu acesso alguns espaços que elas não estão acessando. Então, eu posso sim ser essa ponte, mas eu não quero ser essa como eu posso dizer, esse foco, né, de a Jéssica isso, a Jéssica aquilo, até porque eu não vivo nos territórios, eu não faço parte dessas instituições. Eu apenas contribuo de forma coletiva, né, enquanto movimento de mulheres negras, mas viver no território é algo muito mais, é um processo muito mais punk, que somente elas vão poder dizer, né? Enfim, então esse é um pouco do que esses meses dentro do programa Saberes me trouxe mais segurança de entender esse meu lugar e ficar confortável, e de entender que tá tudo bem também. É isso. Nossa, obrigado, Jess. Você foi falando também, foi passando um filme, assim, das nossas conversas e tudo, e realmente é incrível, né? Tudo que vocês todas aqui produziram e alcançaram. A Yas colocou aqui no chat, estou arrepiado também. Mas eu queria agora, então, para a gente encerrar, ouvir uma mensagem final de cada uma de vocês. Deixar um minutinho, vou seguir agora aqui a ordem inversa do meu Zoom, começar com o Kleber. Bom, eu só tenho a agradecer, tanto vocês que estão aí assistindo de casa e vão assistir em momentos variados. Agradecer a Rede Como A pelo incentivo. Acho que as falas da Jess e da Mari, elas mostram a importância desse projeto, a todas as falas, mas essas últimas duas agora foram bem potentes. Elas mostram qual a importância, né, desse programa alcançar indivíduos que geralmente não são alcançados, são excluídos nesse processo de pesquisa. Então,
parabenizar a vocês por essa atuação, parabenizar os meus amigos bolsistas. Estou ansioso para poder ler e ouvir tudo que foi produzido, muito mesmo. Acho que todas elas vão contribuir muito para minha própria pesquisa, para minha própria vida, para minha própria atuação, para minha própria comunidade. Então, e fiquei muito feliz de poder participar esse ano aí com vocês. Obrigado por essa acolhida. Obrigado, Kleber. Então agora, Ronaldo. Tá ouvindo a gente, Ronaldo? Estou ouvindo sim. É, Então, só agradecer mesmo. Eu estou feliz, né, por estar tendo a oportunidade de estar levantando esse debate junto aos meus e estar tendo a oportunidade também de confrontar todas essas contradições. É, Acho que todos os projetos aqui estão levantando debates que eles ainda vão muito longe, né? Então eu quero agradecer, me despedir, também convidando todo mundo para acompanhar os desenvolvimentos posteriores. Eu espero que, eu tenho fé, né? Tenho esperança de que trabalhos como alguns desses que estão sendo desenvolvidos pelos bolsistas aqui contribuam para transformar esse cenário e aumentar a penetração de pessoas como Mari, de pessoas como Jazz, de pessoas como eu, de pessoas como Kleber, né? Não desfazendo de ninguém, mas que são pessoas que fazem parte de grupos que historicamente ficam fora desses processos, né? Então, muita axé na nossa caminhada aí. Vamos que vamos. Obrigado, Ronaldo. Jazz? Também quero agradecer, né, por todo esse processo, todo o apoio. Acho que vocês tiveram essa brilhante ideia e foram muito felizes, assim, nesse processo todo de construir e de também fazerem um processo interno de acolhimento também dessas complexidades, né? Acho que para vocês também deve ter sido um outro programa, né? Uma outra versão, né, do programa Saberes, mas fico muito grata de ter participado e eu fico muito feliz da minha insegurança não ter me impedido de aplicar para esse programa. Foi realmente muito significante assim na minha vida e é uma experiência que eu vou levar para sempre. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada por quem ficou até agora aqui com a gente também. Obrigado, Jazz. Mari? Eu participei do programa piloto do Saberes. Nossa, que honra, gente. Que honra. Eu acho que eu sempre falava nas nossas reuniões, eu quero daqui 5 anos, se eu estiver vivo, estarei, graças, né? Olhar para trás e falar, nossa, a gente participou da primeira turma e olha como é que tá, e olha quem são as outras pessoas. Então foi uma oportunidade única, incrível, uma experiência muito boa. E para quem está nos ouvindo, o convite, na verdade, a convocação, intimação, se inscrevam, gente. Não deixe que os medos de vocês não, né, e as angústias e essas. Eu acho que a gente é prova viva disso, né? A nossa razão de existir, os nossos perfis, enquanto pessoas demonstraram, né, e as nossas fragilidades também. A gente, de maneira bem sincera e honesta, está trazendo como foi esse processo para vocês. Não tem nada combinado, não. É realmente as nossas vivências de como foi. Então, se inscrevam, né? Eu tenho certeza que tem propostas, né? Quando a gente pensa em filantropia comunitária e de luta, tem múltiplas propostas de produção de conhecimento que a gente precisa conhecer, né? E a rede é um grande canal para disseminar isso, tá? Então, aqui fica meu convite para quem nos escuta, né? O podcast também está no ar, falando um pouco mais sobre as nossas pesquisas. Gratidão por esse momento, gente. Eu acho que estou muito feliz. Vida longa aí ao programa Saberes. Obrigado, Mari. Lari? De começar agradecendo também todos os bolsistas, né? Jess, Mari, Kleber, Ronaldo, Cássio. Aprendi e ainda aprendo muito com vocês. Acho que é um privilégio mesmo, assim, ter esse lugar de um lugar de escuta também, né? Dessas narrativas. Agradeço a equipe da rede, né? Por isso.
E acho que fortalece esse convite da Mari, né? As pessoas interessadas em se inscrever no programa têm muitas histórias para serem contadas, e acho que esse campo da filantropia comunitária é para ser tensionado mesmo, né? Muita disputa de narrativa no campo da filantropia, e que vocês realmente, acho que sintam-se instigadas, né? Instigadas a esse compromisso mesmo com a justiça social. Então, eu acho que as possibilidades de tema, né, de projeto são muitos assim, mas o que eles têm assim em comum é esse compromisso mesmo, essa responsabilidade com justiça social e nesse fortalecimento das ações de base, né, desse desenvolvimento comunitário. Então, também estou muito ansiosa para conhecer as novas pessoas bolsistas que vão compor esse programa. Espero que a gente ainda tenha muitas trocas juntos, né? Que seja cada vez mais essa rede mesmo, né? Uma rede agora de programas saberes de gerações aí que a gente vai se fortalecendo. Muito obrigada. É isso, obrigado, Lari. Feliz demais de estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Saindo um pouco aqui do protocolo, mas acho que agradecer também a confiança na rede. Acho que eu posso falar isso tranquilamente aqui em nome da equipe. Foi um prazer enorme acompanhar esse processo com vocês, construir esse programa junto com vocês, ouvir vocês e, enfim, espero também de que, de alguma maneira, a gente tenha conseguido honrar é, toda a escuta, todo o aprendizado também que a rede teve ao longo desse processo e que, de fato, aí a gente consiga construir uma comunidade forte de pessoas, né, do programa, mas que, claro, isso se reverbere, né, muito além. E aí, enfim, para não me emocionar muito aqui agora, quero fazer um anúncio especial, que é justamente para os nossos minutinhos finais aqui, o anúncio do ciclo 2024 do programa Saberes. Então, hashtag vem aí. Então, para quando? Né? A convocatória para a edição 2024 vai ser lançada agora na última semana de outubro, tá? E a gente vai receber candidaturas até o final de novembro. Acompanhem a gente também nas redes sociais, na newsletter da rede, porque por lá a gente vai anunciar as datas, o cronograma certinho. E para quem, então, a gente está pensando a edição 2024? De novo, né? Essa convocatória agora será aberta ao público, mas é voltada principalmente a lideranças, né? Ela é específica para lideranças e profissionais da sociedade civil, e aqui a gente está falando em toda a sua diversidade, né? Desses profissionais e lideranças, pessoas pesquisadoras, estudantes, e que atuem em território nacional aqui no Brasil, e que queiram produzir conhecimentos sobre filantropia comunitária e justiça socioambiental. A gente vai priorizar também inscrições de representantes de grupos minorizados, né? Então, população negra, população LGBTQIA+, enfim, outros grupos também historicamente marginalizados, e vamos priorizar também inscrições de pessoas fora do eixo Rio-São Paulo. O que a gente busca, então? Né? A produção de conhecimentos, e aqui em sua total diversidade, uma dúvida que sempre surge assim, sobre o programa é se são só pesquisas acadêmicas, a pessoa tem que ter mestrado. Não, não é isso, gente. A gente está aqui falando de uma diversidade, valoriza as diferentes formas de se produzir saberes e conhecimentos. Então, desde um samba até, assim, se você quiser fazer um relatório, algo mais acadêmico, fazer uma apresentação, também isso é possível, né? Mas a gente quer enfatizar isso aqui, deixar isso bem evidente para vocês. Então, a gente vai buscar a sistematização de práticas, experiências e reflexões, desenvolvimento de estudos, realização de eventos, campanhas também funcionam, mas que, claro, como o Lari também trouxe, né, é que tenham esse compromisso e esteja relacionada às agendas da filantropia comunitária e de justiça socioambiental. Como é que vai ser a inscrição dessa vez, né? Dessa vez, e aí ouvindo da partir da escuta que a gente teve também com os bolsistas, a gente vai fazer um formulário online de inscrições, que vai também ser disponibilizado um espelho, se vocês possam também trabalhar no edital separadamente, mas a submissão vai ser feita por um formulário online. Os resultados finais vão ser divulgados até a última semana de janeiro, e para o início dos projetos e pesquisas, a gente está pensando no primeiro trimestre de 2024. Mas então, aqui, como eu falei antes, aqui foi só um gostinho, né, das pesquisas, dos achados dos participantes do programa. Queria convidar aqui vocês, deixar aqui o QR Code um tempinho aqui na tela, para vocês acessarem o podcast. A primeira temporada do podcast da Como A foram com os bolsistas.
se entrevistando, conversando, trocando sobre os seus projetos. Então, vocês acessando aqui o link, vocês vão poder ouvir o podcast no Spotify, em outras plataformas também de reprodução de áudio. Reforçar também o convite para vocês acompanharem os eventos e as atividades de bolsistas ao longo do mês da Filantropia que Transforma. Né? Vocês entrando aqui nesse QR Code, vocês vão poder ver a programação completa, mas a gente destaca aqui alguns eventos que já foram promovidos ou vão ser promovidos pelos bolsistas ao longo do mês. A gente vai colocar aqui no chat também, alguns eventos já passaram, né, ou estão acontecendo, mas a gente vai deixar aqui no chat as inscrições o link, né, para os eventos da Jazz e do Ronaldo também, para vocês ficarem aí atentas para poderem participar também e saberem mais, né, das pesquisas. E já colocamos aqui no chat também, mas se você tem interesse, conhece alguém que possa ter interesse no programa e queira receber as informações sobre a convocatória e também mais informações sobre o que foi produzido pelos bolsistas, vocês podem ler esse QR Code aqui ou clicar no link no chat, preencher o formulário de interesse que a gente vai enviar essa novidade assim que a convocatória for lançada. No mais, queria demais, mais uma vez, agradecer a quem ficou aqui até o final. A gente entende, né, que 2 horas, essas semanas aí sempre meio atribuladas que a gente tem, não é sempre fácil dedicar esse tempo, mas reforçar o meu agradecimento, claro, aos bolsistas que toparam participar dessa construção com a gente. De novo, foi um prazer enorme estar com vocês nesse processo. Agradecer a equipe da Como A também, eu estou aqui representando a equipe hoje, mas foi uma construção também conjunta, Mica, Graciela, Iás, Mônica, prazer também estar construindo esse projeto com vocês. Também agradecer parceiros que estão aqui com a gente, que estão construindo o mês da Filantropia que Transforma, mas que também apoiaram, vem apoiando o trabalho da Como A, financiadores também, que tornaram esse programa possível. E acho que muitos recados foram dados. Espero que a gente tenha possibilitado aqui um espaço legal de reflexão e de reflexão interna, né, mas de reflexão sobre o campo, que tenha sido também muito rico e valioso para todo mundo que participou com a gente aqui hoje. Então, só para também deixar aqui a nossa primeira foto lá atrás, no evento de seminário de 10 anos da rede. Vocês também podem acessar os materiais da rede. Temos um e-book sobre o seminário que a gente conta um pouquinho da mesa, que a gente anunciou, né, os bolsistas publicamente pela primeira vez. Então, a gente convida vocês a acessarem outros materiais, tanto nas nossas redes quanto no site oficial da Rede Como A. Então, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. A gente encerra aqui agora, então, e fica o meu agradecimento a todo mundo. Tchau, tchau, gente.